Olá! No Justiça Legal de hoje você vai ver uma reportagem sobre o uso de tornozeleiras eletrônicas em penitenciárias do município catarinense de Joinville. No quadro Entrevista, recebemos o juiz corregedor Rodrigo Tavares, que fala sobre os projetos do Núcleo 5 da Corregedoria Geral da Justiça de Santa Catarina. Acompanhe ainda no quadro Isso é Legal, um projeto que transforma literatura em áudio dramatizado, com o objetivo de tornar os livros acessíveis a todos os interessados. E a partir de agora você vai conferir mais informações a respeito do evento em que foi assinado o convênio entre o Tribunal de Justiça de Santa Catarina e o Tribunal Regional Federal da 4ª Região para a utilização do EPROC, o novo sistema processual do Judiciário Catarinense. Um convênio entre o Tribunal de Justiça de Santa Catarina e o Tribunal Regional Federal da 4ª Região para a utilização do EPROC, sistema processual utilizado pelo Tribunal Federal, foi assinado em uma sessão solene do órgão especial que aconteceu aqui, na Sala de Sessões Ministro Teori Zavascki. Participaram da assinatura o presidente da Corte Catarinense, desembargador Rodrigo Colasso, e o presidente do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, desembargador Thompson Flores, e a juíza federal Cláudia Dático. Nós queremos aperfeiçoar o nosso sistema de automação de processos. O convênio com o TRF4 é uma janela, é uma oportunidade que se abre para que a gente construa aqui em Santa Catarina um modelo de processo eletrônico moderno, que modifique o perfil da justiça catarinense, que desloque a nossa força de trabalho para a atividade fim, que é produzir sentenças e despachos. E esse é o marco inaugural de um processo que vai começar a caminhar nesse sentido de modernização do processo eletrônico em Santa Catarina. Esse convênio representa a transferência gratuita, a cessão gratuita do EPROC, que é o nosso processo eletrônico, né, nós, graças a Deus, temos a oportunidade de colaborar com o Tribunal de Justiça e transferir, repito, gratuitamente, essa nossa tecnologia para o Tribunal de Justiça de Santa Catarina e a Justiça Estadual. Eu enxergo a concretização de um desejo da comunidade jurídica catarinense que há bastante tempo vem pedindo pela unificação dos processos eletrônicos no Poder Judiciário catarinense, né? E isso vai ser concretizado a partir de hoje entre a Justiça Federal e a Justiça Estadual, com uma melhoria para o usuário, uma melhoria para o advogado, para o procurador público, para a parte, no sentido de ter um único sistema e facilitar, assim, o acesso do jurisdicionado ao Poder Judiciário. Ainda durante a sessão, juízes e desembargadores aposentados foram homenageados por esse Tribunal de Justiça pelas décadas de serviço prestado ao Poder Judiciário catarinense. Muito gratificante para mim, eu estou muito feliz de receber essa homenagem. É uma honra muito grande, né, voltar ao tribunal. A minha aposentadoria é recente, são 39 anos de serviço, 33 dedicados exclusivamente à magistratura. E é um tribunal respeitado no país e ter integrado esta corte, né, e retornar e ser homenageado nesse momento, para mim é uma satisfação muito grande. É uma emoção muito grande, eu acho que todos nós que dedicamos 3 décadas no mínimo da nossa vida ao Poder Judiciário e 10 anos aqui no tribunal, é muito emblemático, né? Faz parte da nossa história, da nossa constituição como ser individual e social. Então, voltar aqui nessa qualidade de homenageado é muito emocionante e gratificante e nos traz muita alegria. E a satisfação é de efetivamente estar recebendo essa homenagem, que é o reconhecimento por parte da administração do Tribunal de Justiça, por parte dos componentes do órgão especial, enfim, as pessoas que estão na diretoria aí do Poder Judiciário e que manifestaram esse reconhecimento, né? A gente se sente até mesmo comovido, né? Um reconhecimento desses 23 anos de labuta dentro do Poder Judiciário. Foi uma coisa muito bacana e muito amiga do nosso presidente e dos outros embargadores também, que também toparam fazer essa homenagem para nós, né? Sou muito feliz hoje. Há cerca de 2 meses, presos do regime semiaberto e em prisão domiciliar do município de Joinville passaram a utilizar tornozeleiras eletrônicas. Segundo os envolvidos no processo, o monitoramento é bastante eficaz e o custo da ferramenta é de apenas 10% do total de manter uma pessoa recolhida. A reportagem é de Marcelo Fernandes Corrêa e Leo Russo. Nós vamos contar a história
da tornozeleira digital. Há estados que têm 2.000 já instaladas. São presos no regime semiaberto que já estão usando na rua, na sua residência. Ela é polêmica, mas é uma realidade. Quem usa este equipamento, ainda em adaptação em Santa Catarina, significa que foi condenado por um crime, mas que já está em progressão de regime, ou seja, já cumpriu parte da pena e agora está em regime semiaberto. É o caso do Volney, empreendedor na construção civil, que há 6 anos cometeu um feminicídio. Ele cumpre uma condenação de 18 anos, passou pelo regime fechado e há alguns meses usa a tornozeleira. O bom da tornozeleira é que não precisa estar indo dormir lá. Tipo assim, quem tem trabalho externo tem a autorização do juiz para trabalhar, mas tem que posar lá. E sábado e domingo tem que ficar lá daí. Então, com a tornozeleira, com o monitoramento eletrônico, a gente pode ficar em casa. A tornozeleira é um equipamento aparentemente simples, de utilização remota e é à prova d'água, monitorada 24 horas por dia por uma central em Florianópolis. O senhor não pode ir muito longe da casa, precisa inclusive carregar a bateria dessa tornozeleira diariamente, né, seu Zaguinho? Correto. Eu tenho 24 horas de uso e carregar 3 horas. Deixar 3 horas no choque. E o senhor não pode ir muito longe, né? Não, 200 metros, um raio de 200 metros da residência. Das 8 às 18 e das 18 às 8 horas da manhã dentro da residência. Moderna e prática, mas não é uma deliberação ou opção da direção da penitenciária e muito menos do preso. O uso da tornozeleira precisa ser autorizado pelo juiz da comarca, onde o condenado cumpre sua pena. Caso a caso, eu avalio o processo e aquele detento que tem bom comportamento, que não tem falta grave e que está no semiaberto e que a comissão técnica de classificação em geral da penitenciária e do presídio são favoráveis a uma decisão nesse sentido, nesse caso, fundamentadamente, eu autorizo então que ele passe a cumprir a prisão em regime semiaberto domiciliarmente, com o monitoramento eletrônico. A sociedade se adapta a esta nova ferramenta e questiona, muitas vezes, a sua segurança. Quem usa sabe da importância para a recuperação e o reingresso à sociedade. Importante, importantíssimo. Aí a pessoa vai ter que demonstrar para a sociedade, demonstrar para o sistema, para o juiz, num todo, né? Que realmente funciona, realmente que é isso mesmo. Está aí com a família. As autoridades e a direção de quem acompanha a execução da pena, por sua vez, garantem que há um bom monitoramento. Se torna também uma grande ferramenta na questão de investigação de crime. Quando ocorre o crime numa localidade, você pode pegar todas as pessoas que tiveram em torno ou próximo ali, que tiveram como uso a tornozeleira, ele vai dar esse trajeto para ver se esse indivíduo que saiu do cárcere pode ou não estar envolvido em algum crime. A chegada deste equipamento é tão significativa que o uso como forma de execução de pena na progressão de regime poderia tirar mais de 100 internos que aguardam a avaliação da comissão técnica da penitenciária, responsável pela escolha do uso da tornozeleira. Já se faz uma avaliação no momento logo que ele chega, né? Quando ele está 3 meses na unidade, já se tem uma avaliação dele e já se indica algumas inserções que ele precisa, quer seja trabalho, quer seja estudo, quer seja acompanhamento com a equipe multidisciplinar. Então ele já sabe qual o caminho que ele deve percorrer dentro da unidade para que ele possa chegar no momento da sua progressão de regime e ter um parecer favorável dessa mesma comissão. Aos poucos, o equipamento é utilizado, trazendo benefícios. Muitos ainda esperam a chegada desse instrumento. A gente quer viver perto da família e trabalhar um serviço fora, se ver livre do lugar também, né? Porque a gente já pagou o que devia, né? E há quanto tempo o senhor está à espera dela? 2 anos. São 50 aqui em Joinville. No estado são 800 já em funcionamento.
Eu vejo a tornozeleira eletrônica como algo bastante positivo, não só na questão da economia para o Estado, mas como da função da pena e da própria dignidade da pessoa humana, que vai retirar daquele ambiente carregado, superlotado, opressor, que é uma prisão, seja ela ladrilhada ou seja ela com o chão batido, é uma prisão. Com o objetivo de tornar os livros acessíveis aos analfabetos, pessoas com deficiência visual ou algum tipo de transtorno e até mesmo hospitalizadas, um projeto idealizado aqui em Santa Catarina transforma literatura em áudio dramatizado. Veja mais detalhes a respeito dessa bela iniciativa de inclusão social agora no quadro Isso é Legal. Você já parou para se colocar no lugar de quem tem deficiência visual? Já pensou como deve ser difícil ter acesso à informação e cultura? Pois um projeto social de Florianópolis está facilitando essa jornada. São audiolivros narrados em forma de radionovela. O nosso trabalho do audiolivro, a diferença dele do audiolivro normal que já existe no mercado, é que o normal ele tem um narrador só, em uníssono. E eu optei por fazer a literatura em formato de radionovela, com personagens e com sonoplastia. Há pouco tempo a gente teve uma entrevista com uma moça que é cega, a Adriana, e ela deu a seguinte definição: o que a Fátima está fazendo com o audiolivro, ela está fazendo a versão 3D do audiolivro para a pessoa que tem baixa visão ou cego. Apesar da necessidade de uma equipe muito grande, afinal são muitos personagens e detalhes técnicos, a Fátima conseguiu reunir um pessoal que doa seu tempo e talento para o projeto. Ele é tocado 100% por voluntários. Está sendo uma experiência gratificante, porque, como a maioria dos voluntários diz, a gente não está se doando para o projeto, a gente está recebendo do projeto o que o projeto está passando para outras pessoas. Digamos assim, o bem que a gente está fazendo para as pessoas está vindo em dobro para a gente. Além da realização pessoal, os voluntários ganham formação técnica através de cursos. Para a pessoa chegar a ler o nosso audiolivro, ela tem que passar por uma série de oficinas, que são 5 no momento. À medida que eu vou vendo a necessidade de uma nova oficina, eu crio uma nova oficina. A gente começa com formação de personagem, que é cênicas, depois a gente passa para a leitura, que seria o pessoal do português. Aí a gente faz também a parte de dicção, que seria um profissional de fonoaudiologia, locução com locutores de rádio, locutores de TV, e a gente tem uma oficina que é uma oficina de ensaio, porque para entrar no estúdio a gente tem que estar zerado. O objetivo do projeto é uma coisa muito nobre, muito bacana, e isso acaba até dando um gás a mais para que a gente faça de coração, faça bem feito. E, na realidade, está acabando, no final das contas, a gente acaba mais recebendo do que doando, né? Porque a gratificação é muito grande. A Adriana é deficiente visual e apaixonada pelo projeto. Ela acredita que o trabalho tem que crescer para democratizar ainda mais o acesso à informação. Então, essa questão do material de radionovela vai permitir que hoje, tanto as escolas, desde o ensino fundamental, quanto até um pós-graduando, possa ter essa acessibilidade, ter acesso a esse material com mais qualidade. Saber da importância do projeto para esses deficientes visuais acaba aumentando muito a responsabilidade dos voluntários. Você tem que, através da voz, passar a emoção, tentar transportar a pessoa que está ouvindo, que não são, no caso, as pessoas que têm as diversas deficiências, né? Audiovisuais, ou TDAH, ou dislexia, ou os demais, você traz a pessoa para dentro daquele ambiente, né? Ela vai sentir aquilo e, ao mesmo tempo, ela vai idealizar aquilo. Saber que isso vai chegar em alguém, que aquilo vai fazer diferença na vida de alguém, né? Para o próprio conhecimento, para a pessoa não se sentir tão excluída, né, desse mercado, porque muito está se fazendo para a pessoa cega, pelas pessoas que têm necessidades especiais, mas para o cego eu acho que o livro é o mais difícil, porque em braille, por exemplo, ele ocupa um espaço muito grande, é difícil, assim ele vai ter todas as necessidades deles atendidas. Viestes dizê-la, não legitimá-la. Advertiu o Senhor. Tendes razão, acudiu. É você que tem que falar, acudiu o diabo aqui. Ah, desculpa.
Então vamos gravar de novo. E a seguir, no próximo bloco, no quadro Entrevista, o nosso convidado é o juiz corregedor Rodrigo Tavares, que fala sobre os projetos do Núcleo 5 da Corregedoria Geral da Justiça de Santa Catarina. É rapidinho, logo depois do intervalo, a gente volta já já. No quadro Entrevista de hoje, nós vamos trazer o juiz corregedor do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, Rodrigo Tavares Martins. E nós vamos falar sobre uma ferramenta que está sendo criada, a Busca Ativa. Estamos falando de adoções. E também vamos falar de um outro assunto correlato, que são os apadrinhamentos afetivos. Vamos saber de tudo isso. Vamos falar então desta ferramenta que vem vindo aí, a chamada Busca Ativa, o sistema Busca Ativa. O que vem a ser isso, doutor? Bem, esse sistema Busca Ativa, ele é inspirado num projeto existente no Ministério Público do Rio de Janeiro, em que se pretende encontrar pais para crianças e adolescentes sem perspectivas de adoção. Então, nesses casos, principalmente de crianças acima de 8 anos, onde se encontra uma dificuldade da inserção dessas crianças numa família, pensou-se que um sistema que possibilitasse o acesso dos pretendentes a essas crianças, para que conhecessem essas crianças e esses adolescentes, vissem fotos, vídeos e de alguma maneira criasse uma empatia a ponto de considerar a possibilidade de conhecer, né, essa criança e esse adolescente e também, posteriormente, na sua adoção. Bem, nos levantamentos feitos na Comissão Estadual Judiciária de Adoção, atualmente há 1.530 crianças ali, cadastradas. Mas há um contingente expressivo de pessoas entre 8 e 18 anos, são 890 neste cadastro. Ou seja, a perspectiva da adoção também ela é muito especial para aqueles que atingiram já uma idade mais avançada. Como é que este sistema principalmente está preocupado com este aspecto? Sim, o foco desse sistema são nessas crianças dessa faixa etária a partir dos 8 anos até os 18 anos. Então, como que ele funciona? Ele pega os dados existentes já no CUIDA, né, o Cadastro Único Informatizado de Adoção dessas crianças, e ao se flegar uma opção de jogar os dados dessa criança, desse adolescente para o Busca Ativa, eles acabam constando no banco de dados do Busca Ativa, e a partir desse momento, os pretendentes que quiserem ter acesso, que vão receber inclusive um e-mail com um login e a senha, eles vão poder conhecer essas crianças e adolescentes, ver uma descrição dessas crianças, ver o comportamento delas, ver vídeos e fotos para que, a partir do momento que eles tenham esse interesse, eles podem inclusive clicar, né, dizendo que tem interesse em conhecer mais informações e a gente vai fazer a aproximação deste pretendente com aquela criança para iniciar uma aproximação e posteriormente se concluir uma adoção. Como é que um cidadão do interior de Santa Catarina, ou mesmo aqui da capital, ele pode fazer para ter acesso a esse cadastro ou até mães, né, que queiram fazer a entrega dos filhos via adoção? Como é que funciona? Qual é a dinâmica desse sistema? Esse sistema foi pensado como um sistema fechado. Por quê? Porque existem formas de busca ativa através de um sistema aberto ou fechado. O aberto seria expondo, por exemplo, fotos dessas crianças e adolescentes em jornais. Existem campanhas publicitárias, como por exemplo em São Paulo, existe o projeto Adote um Boa Noite, né? Em Pernambuco
existe a exposição através de propagandas em relação aos times de futebol, e essas crianças que se encontram no abrigo, os adolescentes, né, falam que estão numa situação de acolhimento e que necessitariam de uma família. Essa é uma forma que impacta a todos, todos têm conhecimento dessa realidade dessas crianças, desses adolescentes sem perspectivas de adoção. Essa forma de tentativa de encontrar pais para essas crianças, esses adolescentes, é chamada no sistema de busca aberto. Né? O sistema de busca fechado, ele seleciona parte desse público para justamente aqueles que estão voltados ou interessados numa adoção. Então, em Santa Catarina, esse projeto, diga-se de passagem, é inovador, né, dentro da realidade dos tribunais de justiça. Né, recentemente, agora, quase de forma conjunta com o Tribunal de Justiça de Santa Catarina, foi feito também no estado do Paraná. Né, são os únicos 2 estados que eu tenho conhecimento que tem um projeto de busca ativa de forma fechada, então, o Paraná através de um aplicativo e a gente pela web, para que somente os pretendentes tenham acesso. Então, somente quem já está habilitado à adoção é que, a princípio, e dentro do estado de Santa Catarina, é que vai ter acesso a esse sistema e poder conhecer essas crianças e adolescentes disponíveis para adoção. A quem esteja interessado agora em ser um pretendente, em estar interessado numa adoção, como é que se chega a esta situação? O interessado numa adoção, ele deve procurar o serviço social da sua comarca, então procurar assistente social, manifestar o interesse na adoção, e aí vai dar início a um processo de habilitação, que é um processo gratuito, não precisa da intervenção de um advogado, onde vai ser feita a juntada de documentos pessoais, atestado de física e de sanidade mental, onde o candidato vai submeter a um curso de preparação, a uma avaliação psicológica, um estudo social, para, por fim, ser habilitado e ingressar no cadastro da adoção. Então, a ideia é que esse sistema já seja apresentado durante esses cursos de preparação, para que os pretendentes, que muitas vezes têm um perfil limitado, então queiram adotar somente crianças de 2, 3, 4 anos, comecem a pensar que o seu filho, né, pode ser uma criança de 7, 8 ou 9 anos, né, porque afinal de contas aquela criança também de 2, 3 anos vai crescer e não vai deixar de ser seu filho aos 8, 9 anos. Então, para ele pensar esses critérios, refletir, ponderar, e a partir do momento que tiver esse interesse, ele pode manifestar para assistente social ou, né, se já habilitado, também procurar o fórum e falar para alterar o seu perfil, né, se manifestar o interesse na adoção daquela criança ou daquele adolescente consultado no sistema. O cidadão vai lá e se cadastra, ele é habilitado. Ele ganha o quê? Uma senha e só ele pode entrar nesse cadastro? Sim, ele vai receber através de e-mail um login, uma senha provisória, que posteriormente poderá ser alterado, e ele vai poder acessar pela web o sistema e ter acesso com uma página de internet normal, em que ele vai poder visualizar por ordem decrescente de idade, então os maiores, né, quem tiver com 17 anos, depois com 16, com 15 anos, todos os adolescentes e crianças que se encontrem disponíveis para adoção no estado de Santa Catarina. Então ele vai poder clicar na criança, saber se a criança tem irmãos, saber um pouquinho das características daquela criança, o comportamento daquela criança, e vai poder ver fotos e vídeos daquela criança. E quando ele tiver o interesse, aí sim ele vai poder clicar e dizer que eu tenho, né, interesse, gostaria de mais informações. Na corregedoria a gente vai receber essa indicação dele e vai repassar a assistente social do município, do pretendente, para que aí sim possa ser iniciada uma aproximação, um contato, né, explicando um pouquinho do histórico da criança, quem sabe autorizando o início das visitas, uma aproximação, né, pensando numa futura adoção. Bem, isso deve ter dado um bom trabalho, né? O levantamento de dados e vídeos e fotos. Este material todo levantado já está pronto para ser disponibilizado? É um trabalho que foi iniciado a partir do evento da infância ocorrido em setembro do ano passado em Blumenau, a partir de uma palestra da doutora Mônica Labuto,
Então, a partir dali foi desenvolvida essa ideia de criar um sistema de busca ativa, como um projeto institucional. E hoje estamos, o sistema já está operando, o lançamento oficial, que inicialmente estava previsto para o Dia Nacional da Adoção, acabou sendo transferido e potencialmente, pelo nosso planejamento, é para ser lançado no dia 22 de junho, às 10 horas, na Associação dos Magistrados Catarinenses, mas ainda está na fase de alimentação. Então, o sistema está formalmente pronto e apto a operar. O que agora a gente está colhendo são as informações, as fotos e vídeos, Então, vai ser iniciado um trabalho de sensibilização para que as entidades de acolhimento e os programas de famílias acolhedoras remetam fotos e vídeos dessas crianças e uma breve descrição para que a gente possa colocar essas informações no banco de dados, anexando junto ao CUI dessas fotos, para que migre essas informações para o Buscativa e aí sim os pretendentes poderem acessar essas informações. O Buscativa é dinâmico, ele vai recebendo continuamente pretendentes, Na verdade, o Cuida, o Cuida é que faz o acesso dos pretendentes. O Buscativa, ele faz esse cadastro, tem esse banco de dados das crianças e adolescentes. Obviamente, se uma criança ou adolescente for adotado, automaticamente ele acaba saindo do Buscativa. Mas o Cuida, que também em breve será feita uma nova versão, uma nova atualização, ele é um sistema dinâmico e que depende da alimentação dos usuários para que se mantenha fidedigno e com isso a gente consiga compilar o maior número de informações relativo aos pretendentes, às crianças e às entidades de abrigo. Bem, doutor, ainda temos tempo. No início da entrevista nós falamos do apadrinhamento afetivo, que não é exatamente uma adoção, é um tema correlato a isso, e eu sei que o senhor tem importantes informações a dar sobre isso. O que é exatamente o apadrinhamento afetivo? O apadrinhamento afetivo é uma modalidade para garantir à criança ou adolescente, também sem perspectivas de adoção, do convívio comunitário e também familiar. É uma modalidade em que a criança acaba saindo da entidade de acolhimento ou da família acolhedora e encontrando no seu padrinho uma pessoa de referência. O objetivo maior é fazer com que aquela criança ou aquele adolescente, se tiver que permanecer numa entidade, quando do seu desligamento ele tem uma pessoa de referência, alguém para orientá-lo e dar um suporte material, psicológico, para que ele possa se desenvolver no início da vida adulta. Ou seja, não é uma adoção formal? Não, o objetivo do apadrinhamento não é a adoção. Foi uma modalidade regulamentada recentemente, a Lei 13.509 de 2017 estabeleceu algumas diretrizes e ainda hoje a situação do apadrinhamento depende da instituição por parte do município, de cada comarca, a criação de um programa, muito embora a gente em Santa Catarina está desenvolvendo um convênio com algumas instituições parceiras para tentar instituir o apadrinhamento afetivo em todo o estado de Santa Catarina com algumas diretrizes e a partir disso difundir essa modalidade de convivência, garantia de convivência comunitária a essas crianças e adolescentes que excepcionalmente, por vezes acaba evoluindo para uma adoção. Um apadrinhamento, às vezes um padrinho que demonstra esse interesse e que se afeiçoe e que tem um interesse na adoção, muitas vezes acaba manifestando. E então, é comum que ocorra essa situação do apadrinhamento acabar evoluindo para uma adoção. Doutor, muito obrigado, pela entrevista. Não, de nada, disponha. O objetivo do sistema Buscativa, como do apadrinhamento, como do próprio Cuida, é garantir o direito sagrado dessas crianças e adolescentes conviverem numa família. E isso é o mais importante, e é essa atenção e o foco de atuação do Poder Judiciário. Foi o Justiça Legal desta semana. Nós voltamos numa próxima. Até lá.